Fala galera do Vascão, Sérgio Português na área, você já sabe, derrubando a área pênalti. Galera, estamos de volta aí, eu e meu compadre Juninho, meu fiel escudeiro, para estar trazendo aí as informações do nosso clube do coração. Nesse vídeo a gente vai estar aí tratando de uma sequência do Vasco, vai ter agora aí os 5 primeiros jogos do segundo turno. Vamos estar analisando aí as possibilidades do Vasco nessas primeiras partidas aí do retorno. Mas antes disso, peço vocês aí que continuem ajudando o canal. Estamos com uma meta aí de 1000 inscritos até outubro. Vamos chegar perto, já estamos chegando perto. A galera tá dando uma força aí especial, mas continue aí contribuindo aí com o canal. Se você não é inscrito, aperte o botãozinho vermelho aí embaixo, dê o like e diga aí nos comentários o que vocês acham dessa sequência. Valeu? Juninho, solta a vinheta, meu compadre. Galera, como todos sabem aí, já estamos chegando aí à primeira rodada do retorno, um jogo importante aí no domingo contra o Atlético Paranaense. Vamos estar aqui analisando aí a sequência de 5 jogos que o Vasco vai ter, bastante importante aí para as pretensões do Vasco aí no restante do campeonato. Vamos estar aqui analisando o que foi o primeiro turno do Vasco aí nessas 5 rodadas e vamos fazer uma comparação e dar a minha opinião aí, possibilidades do Vasco nesses confrontos. Como eu já falei, o Vasco vai ter uma sequência difícil aí de 5 jogos importantíssimos. No primeiro turno aí, essa sequência não foi nada boa para o Vasco. Como eu falei aí da sequência, o Vasco vai ter aí 2 jogos em casa e 3 fora. Os jogos vão ser bastante difíceis. No primeiro turno começamos muito mal aí essa sequência, o time estava sem técnico, jogamos aí contra o Atlético Paranaense fora, perdemos de 4-1, jogamos contra o Corinthians em casa, empatamos de 1-1, contra o Atlético Mineiro em casa, perdemos de 2-1, jogamos contra o Santos fora, perdemos de 3-0, empatamos aí com o Avaí também de 1-1 na estreia do Luxemburgo no nosso time. O Luxemburgo, aí, como todos sabem, pegou o time na última colocação, muito mal aí das pernas, e veio acertando o time, juntamente com o Antônio Melo aí, comandando na parte física, deu um jeito no time e o time embalou, e o time que estava totalmente desacreditado, chegamos na última rodada aí em 12º, e a expectativa é que a gente possa estar aí dando voos mais altos aí, quem sabe tá buscando uma Libertadores aí, que é importante para o ano que vem o Luxemburgo ter campeonato da altura aí, das tradições do Vasco e do próprio técnico, que é um técnico bastante vencedor no Brasil. Agora vamos analisar aqui, partida por partida, o que pode estar acontecendo aí com o nosso clube nessa sequência. O primeiro jogo vai ser contra o Atlético Paranaense, nesse domingo às 16 horas em São Januário. Jogo importante. O Vasco no primeiro turno aí, como eu já falei, perdeu de 4-1 para o Atlético Paranaense, o time que vinha de resultados ruins no Campeonato Carioca, sem técnico. O Valentim tinha sido demitido, Marcos Valadares era a aposta da diretoria num técnico novo e barato, a solução caseira, mas infelizmente não deu certo. No primeiro jogo logo tomamos uma porrada de 4-1, desestabilizou totalmente o time. Foi uma presa fácil para o Atlético Paranaense, sob seus domínios. O Atlético é bastante difícil de ser derrotado, o campo lá sintético, eles levam uma vantagem muito grande, um jogo veloz. O time deles é feito aí de jogadores rápidos e aproveita aí a velocidade do gramado e impõe aí o seu ritmo de jogo. Suplantou o Vasco facilmente, já que o Vasco tinha um preparo físico muito baixo, muito ruim, jogadores se machucavam à toa. O Valentim não exigia muito do time no Campeonato Carioca, e o Valadares foi pelo mesmo caminho, poupando jogadores de treinamento físico, e acabou que deu no que deu, e o Vasco perdeu de 4-1. Nesse jogo de domingo é esperado, o Caldeirão tá lotado, 22 mil pessoas, vão para cima do Atlético Paranaense, que ontem foi campeão da Copa do Brasil. A gente ainda não sabe se vai vir com o time completo
ou então se vai vir com um time misto. Eu espero que venha com o time completo para a gente poder estar carimbando aí a faixa de campeão deles e provando que o segundo turno do Vasco vai ser totalmente diferente do primeiro. O Atlético Paranaense está em 11º colocado com 26 pontos, são 8 vitórias, 2 empates e 9 derrotas. Estão vindo aí de uma derrota para o último colocado, que é o Avaí, dentro de casa. O Atlético Paranaense é um time qualificado, mostrou aí a sua força, é um time que vem crescendo aí no cenário nacional, um clube que vem crescendo e vai ser difícil, mas eu acredito que o Vasco vai estar ganhando essa partida aí para estar dando uma moral a mais para o nosso time. O segundo jogo aí dessa sequência vai ser contra o outro Atlético, o Atlético Mineiro. Mais um jogo fora de casa aí. No primeiro turno, depois da derrota para o Atlético Paranaense, nós pegamos o Atlético Mineiro dentro de casa. A expectativa era que o Vasco pudesse estar recuperando dessa derrota aí para o Atlético Paranaense, mas infelizmente o Vasco jogou muito mal. Mais uma vez aí o time fraco fisicamente e perdemos esse jogo de 2-1 para o Atlético. O nosso gol foi marcado pelo Maxi Lopes e o time mais uma vez não conseguiu impor o seu ritmo de jogo. O Valadares estava jogando 3 zagueiros aí e o time ainda não estava adaptado nesse esquema tático, totalmente perdido. Tomamos um gol aí do Xará no finalzinho do jogo, um golaço por sinal. O Vasco não teve muito o que fazer e aí já começou aí o fim da linha para o Valadares no Vasco. O Galo hoje ocupa a 9ª colocação, 27 pontos, 8 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. Vem numa sequência aí complicada de 5 derrotas consecutivas. A última agora foi em casa aí para o reserva do Internacional. O técnico do Galo está aí balançando aí no cargo. O time do Galo tem bons jogadores, porém parece que o elenco não tá muito fechado e o Vasco aí tem totais condições de ir na Independência trazer esses 3 pontos para São Januário, que seria muito importante aí a gente estar recuperando esses 3 pontos perdidos para o Galo no primeiro turno. O próximo jogo é contra o Corinthians e Vasco lá no Itaquerão. No primeiro turno, o Vasco empatou com o Corinthians dentro de São Januário, 1-1. O gol do Vasco foi marcado por Marcos Lopes mais uma vez. O Vasco vinha aí de 2 resultados ruins, né? E o Vasco deixou mais uma oportunidade de estar vencendo. O time não se impôs de novo, fisicamente muito fraco. Acabou que nós tomamos o gol aí do Matheus Vital, a lei do ex. Esse jogo foi realizado em Manaus. O Vasco, como todos sabem, aí, nessa crise financeira vendeu o jogo para Manaus. Foi um jogo complicado. O Pikachu teve tumulto no aeroporto, torcedor jogando milho de pipoca no Pikachu. Ele bateu no torcedor, deu uma confusão tremenda, confusão no hotel. Infelizmente o jogo foi totalmente conturbado. O Vasco até jogou bem, os jogadores se dedicaram aí, mostrando que estavam empenhados em buscar o melhor resultado, mas não deu. O Vasco mais uma vez não conseguiu vencer o Corinthians e é um time que tradicionalmente é difícil o Vasco estar batendo. Eu não sei o que acontece, mas é difícil o Vasco bater o Corinthians. O Corinthians hoje atravessa uma boa fase aí, está em 5º lugar no campeonato, 32 pontos, 8 vitórias, 8 empates e tem apenas 3 derrotas. No último jogo ele vem com uma derrota para o Fluminense fora de casa, porém é um time perigoso, nos seus domínios também é difícil de ser batido e espera aí que o Vasco possa estar pelo menos aí trazendo um empate, que já seria um belíssimo resultado aí, trazer esse empate de São Paulo. O quarto jogo aí dessa sequência vai ser contra o Santos em São Januário, jogo dificílimo. O Santos que está aí numa sequência boa, aí já liderou até o Campeonato Brasileiro. O São Paulo deu um jeito no time. O Santos aí, na minha opinião, juntamente com o Flamengo, vem demonstrando aí o melhor futebol do campeonato aí, e vai ser difícil para o Vasco essa partida, mesmo dentro de São Januário. No primeiro turno, perdemos para o Santos de 3-0, um jogo pífio. O Vasco foi presa fácil para o Santos,
foi o Luxemburgo não quis comandar o time dentro de campo. Ele tinha chegado aí no Vasco na quarta-feira e preferiu que o Marcos Valadares desse continuidade ao seu trabalho e ele pudesse estar na segunda-feira assumindo a equipe. Viu de camarote, não gostou, como todos os vascaínos, não gostou do que viu. O Vasco totalmente dominado pelo Santos, jogadores nervosos, parecia que estavam apreensivos aí com a chegada do Luxemburgo, ao invés de estarem motivados com a chegada de um técnico famoso e campeão, acho que pesou para eles e infelizmente o Vasco foi pífio, totalmente zero à esquerda nessa partida. A gente já havia se enfrentado aí pela Copa do Brasil. O Santos ganhou do Vasco lá na Vila Belmiro por 2-0 e o Vasco aqui em São Januário venceu por 2-1, um belíssimo jogo, jogamos muito, mas infelizmente aí tomamos um gol fora de casa e fomos eliminados pelo Santos na Copa do Brasil. Isso mostra aí que o Vasco tem condições de estar vencendo o Santos, a torcida aí que está sempre levando o nosso time no colo. Vamos lotar aí São Januário para poder estar ajudando a equipe a estar vencendo o Santos, porque com certeza vai ser um jogo dos mais difíceis aí do Vasco nesse campeonato. O Santos está na terceira posição com 37 pontos, são 11 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Vem de uma derrota aí fora de casa para o Flamengo na semana passada, aqui com o Maracanã lotado. O Flamengo demonstrou aí que é um time que está brigando pelo campeonato, juntamente com o Santos, o Palmeiras, São Paulo aí estão brigando aí para ver quem vai ser o campeão. E o Santos e o Flamengo vêm demonstrando aí um futebol bonito, vistoso aí, e na minha opinião, juntamente com o Palmeiras aí vai ficar um desses três aí o título brasileiro. Acredito que o Vasco possa estar vencendo, mas também se houver aí um empate, até mesmo uma derrota, infelizmente dentro de casa, pode ser um placar viável aí, já que o Santos infelizmente vai vir com a corda toda, buscando aí o resultado aí para estar brigando pela liderança. O último jogo aí dessa sequência, na minha opinião, é o jogo mais fácil, porém é fora de casa. Vamos pegar aí o Avaí. No primeiro turno o jogo foi 1-1 em São Januário, foi a estreia do Luxemburgo. Luxemburgo que preferiu estar levando para esse jogo aí os medalhões, escalou todos os jogadores de nome que o Vasco tinha e infelizmente o Vasco não se saiu muito bem, o jogo foi meio trocado, o Avaí veio fechadinho. Nós também já tínhamos nos enfrentado aí pela Copa do Brasil. O Vasco tinha vencido o primeiro jogo aqui em São Januário por 3-2 e fomos na ressacada, ganhamos o jogo de 1-0. O Avaí já sabia como o Vasco jogava, veio fechadinho e dificultou bastante aí a partida para o nosso time. O gol do Vasco foi marcado aí pelo Ricardo Graça, um dos primeiros gols aí do rapaz aí no time principal. Já foram 2 pontinhos que o Vasco deixou escapar, preciosos aí para nossa classificação aí no momento. O Avaí hoje é o último colocado, tem apenas 19 pontos, 2 vitórias, 7 empates e 10 derrotas. Vem de uma vitória importante aí, ganhou do Atlético Paranaense fora de casa, um jogo importantíssimo. O Atlético se preparando para vir para a disputa da final da Copa do Brasil, e o Avaí conseguiu um resultado importante. Vamos agora pegar o Avaí dentro da ressacada. Já ganhamos lá esse ano e eu acho que o Vasco vai estar aí botando o seu jogo em prática, impondo o seu ritmo, e temos que vencer, temos obrigação de vencer, já que o Avaí é o último colocado e a gente não pode estar perdendo pontos nessa sequência aí, que já vai ser difícil, e um jogo mais fácil aí, na minha opinião, a gente não pode estar perdendo ponto. É muito importante essa vitória. Então é isso, a sequência, como eu já falei, uma sequência difícil, jogos aí importantes fora de casa. Vamos ver aí o que o Luxemburgo vai estar armando aí. Já vem preparando o time para esse jogo de domingo contra o Atlético. O Caldeirão vai lotar, vamos começar aí trazendo essa vitória para começar muito bem aí o segundo turno do campeonato.
e quem sabe até no final dessa sequência aí a gente possa estar ali na frente, ali em sétimo colocado, oitavo. Seria muito bom para estar incentivando a torcida a estar presente sempre nos jogos. Já estamos dando um show de bola aí nos últimos jogos em São Januário, o Caldeirão está sempre lotado, e espero que até o final do campeonato a gente possa estar demonstrando esse apoio ao clube. O time, a gente sabe que é limitado, mas com o apoio da torcida, com certeza a gente vai chegar num lugar digno, que é uma Libertadores da América aí, ou então até uma Sul-Americana, para que ano que vem o Luxemburgo possa estar armando um time de maior qualidade e a gente possa estar buscando os títulos importantes, já que nós estamos carentes de conquista. Valeu? Um grande abraço a todos, saudações vascaínas!